Então, você já se pegou falando uma coisa que as pessoas falam por aí? E aí você fala também? Porque parece que não tem importância. Ou é assim até bonito, é da moda, é da hora, né? Deixa eu puxar minha tela aqui, para mim não esquecer os versículos e coisa assim, né? Então, o que está acontecendo? O que eu posso estar fazendo como outros fazem e achar que está tudo bem e eu estar correndo um risco sério? Olha só, já faz um bom tempo, né, que eu ouço pessoas falando, e crentes e até mesmo pastores e apóstolos, falando uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Fica um alerta aí para você, tá? Que está me ouvindo, ou me assistindo agora. Me pergunta o que é isso, pastor. Então eu vou dizer. É quando eles pensaram ou fizeram, né? Algo extraordinário, muito bom, né? Às vezes não, mas eu estou falando de quando faz coisa boa, certo? E eles dizem que tiveram uma ideia maluca ou fizeram uma coisa de doido, coisa de maluco, ou ainda que para fazer algumas coisas tem que ser doido. Pode até ser mesmo, tá? Dependendo da fonte de onde veio essa sugestão, essa ideia, né? Ou essa coisa que você fez. Qual foi a intenção, né? O que estava acontecendo ali? Agora veja, interessante que era algo de Deus, era bíblico. Estou falando do lado bom, né? Era algo de Deus, algo bíblico, portanto, muito bom e agradável a Deus. Mesmo assim, né, a pessoa disse que teve uma ideia de doido. Fez uma coisa de doido, de louco. Então eu fui alertado pelo Espírito Santo a não usar essa expressão doido ou maluco, ou louco, seja o que for, mas divinamente inspirado. Porque a ideia veio de Deus. E eu não vou chamar aquilo que eu entendo que foi Deus que falou comigo de uma coisa de doido. Porque eu estaria chamando ao próprio Deus de doido. Porque se eu tive uma ideia de doido, a ideia quem deu foi ele, então eu chamei ele de doido. Certo? Por quê? Porque se é uma coisa que veio da parte de Deus, nós como filhos de Deus, temos a mente de Cristo, sabemos quem falou. Certo? Então veja, pode parecer maluco até para muitas pessoas, mas se estou me referindo a uma resposta de Deus, não posso dizer que é de louco, pois estaria dizendo que Deus é ou está louco. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, vou ler aqui, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Veja bem, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para quem? Para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então a Bíblia adverte fortemente contra chamar alguém de louco ou idiota. Tá vendo? Tem umas palavrinhas diferentes aí. Pois Jesus disse em Mateus 5:22 que quem faz isso corre o risco de ir para o fogo do inferno. O texto indica que insultos, incluindo chamar alguém de louco, são pecados graves que afastam as pessoas da comunhão com Deus. Além disso, a Bíblia aconselha a não responder à loucura com mais loucura, para não se tornar semelhante à pessoa. Se a pessoa é louca, ela está falando coisa que não... Entendeu? Eu não devo responder a isso. Então, em Mateus 5:22, o que diz? Diz assim, ó, deixa eu levantar aqui. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, isso é a nova versão transformadora. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Uau! Uhul! Então, eu mesmo é que não vou dizer nada disso para mim mesmo, não é? Eu não vou ficar
dizendo que eu sou louco. E não vale a pena correr o risco. Não vou dizer para mim, não vou dizer nem para alguém. Né? Então, veja. Se é coisa de louco, despreze isso. É coisa de louco? Deixa pra lá. Tá? Mas se foi uma inspiração divina, abrace-a. Agarre com toda a fé que você tem. 1 Coríntios 2, versículo 16, eu quero lembrar que nós, crentes, nós somos crentes, filhos de Deus, né? Nós temos o quê? A mente de Cristo. Olha aqui. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Quando a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 1, 27, aqui esse texto aqui, muitas pessoas, eu vou explicar depois, espera aí. Ó, diz assim, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Aí o que eles interpretam? Que tem que ser louco, porque Deus escolheu o louco. É isso mesmo? É. Mas está se referindo a você antes de conhecer a Deus. Você era louco. Andava no caminho do diabo, fazendo a vontade do teu pai, que era o Satanás. Mas quando nós mudamos de reino, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, aquele homem louco morreu. Agora nós somos sábios. Veja, mas a palavra de Deus diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios segundo os seus próprios entendimentos, não os sábios de verdade. E ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Por que Deus ia aqui envergonhar o sábio ou o forte? Porque ele está na sua força, na sua sabedoria, não na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não vai querer derrubar. Então ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são. Certo? Que são segundo seus próprios entendimentos. E aí algumas pessoas dizem, tá vendo? Ó, eu não sou nada. Não, você é nada sem Jesus. Com Jesus você é filho de Deus. Se achar que ser filho de Deus não é nada, não tem importância, você despreza isso? O que eu vou dizer, hein? Então, continuando aqui, né? Para que ninguém se vanglorie diante dele. Porque o homem acha que ele é inteligente, que ele é sábio, que ele fez não sei quantas faculdades, que ele tem não sei quantos diplomas, que é formado em não sei quantas coisas. Ele se acha o cara. Né? E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Não se vanglorie diante dele, é o 1 Coríntios 1, 29. E no 30 diz assim, porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Agora sim, essa é a sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. O que ele fez foi justiça. Deu o sangue dele, a vida humana dele, pela nossa vida, para poder nos resgatar. Ele fez justiça, o homem foi enganado, ele foi lá e resgatou o homem. Por isso que nós somos justificados. Por isso que agora podemos andar em santidade, porque antes, por mais que quiséssemos, era só religiosidade. Agora é a santidade de verdade. E redenção porque fomos redimidos, acabou. O escrito de dívida foi apagado, cancelado, separado de nós. E ele está se referindo, então, a nós antes de conhecê-lo. E para fazer as coisas que Deus nos pede e seguir as suas instruções, não temos que ser louco, mas uma pessoa de fé. Crê naquilo que ele falou, crê naquilo que ele diz. Crê na inspiração que ele nos dá.
E essa pessoa de fé, ela agrada a Deus. Em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versão da NVI. Então, esse é o desafio. Você não é doido. Você é divinamente inspirado. Você tem a mente de Cristo. Então, continue sendo divinamente inspirado. Amém? Deus abençoe.